linda, fazendo com muito amor e com muita excelência. São os dois médicos aqui, Dr. Alexandre Faisal e o psicanalista Dr. Rubens Wolisch. Eles são autores do livro Segredos de Mulher. E a gente vai conversar com eles porque eles têm aí muita coisa para contar. Dr. Alexandre Faisal é pós-doutor em obstetrícia e ginecologia pela FMUSP. Pesquisador do Departamento de Epidemiologia, também da mesma faculdade. Autor do livro Ginecologia Psicossomática. Colunista das rádios Bandeirantes, USP e UOL. E o Rubens Wolisch, que é formado pela Universidade de Paris. Professor do curso de Psicossomática do Instituto SEDES Sapchen, em São Paulo, e co-organizador e autor dos livros da série Psicossoma. Ele também é autor de Psicossomática, de Hipócrates, a Psicanálise, enfim, entende tudo que passa pelo interior, principalmente agora nessa parceria das mulheres. Vamos lá conversar com eles para ver se eles de fato conseguiram desvendar esses segredos da mulher. Muito obrigada. Como vai? Tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer em recebê-los. Vamos sentar aqui para a gente bater um papo, mostrar esse livro maravilhoso, né? Porque, bom, aqui vocês, além de contarem casos clínicos, ensinam para as mulheres que ela é um ser inteiro e que ela não pode ser separada, né? Da parte do corpo e a alma, é isso mesmo? É exatamente a ideia original do livro. Você partiu de um ponto importante, que são casos clínicos. São 16 casos clínicos, uma gama grande das queixas femininas, passando pelas cólicas menstruais, infertilidade, queixas sexuais, em que eu tive a maravilhosa oportunidade de discutir e aprofundar nos casos com o meu colega psicanalista, o Rubens Wolisch. Na verdade, está tudo interligado. A mulher, o que ela tem, o que ela externa como doença, pode ter a ver com o estado emocional dela, é isso, doutor? Exatamente, quer dizer, aquilo que nós insistimos, e na verdade é uma descoberta da clínica, né, é que um sintoma, uma doença não existe de forma isolada, né? A mulher, ou mesmo o homem, quando se trata dele, vivem uma história, eles têm uma família, eles têm outras vivências que não estão estritamente ligadas à doença ou ao sintoma, mas que também se manifestam quando esse sintoma, essa doença acontece. E me conta uma coisa, nesses casos clínicos a gente tem vários sintomas, né? E que são aqueles bem comuns e que todas nós mulheres temos. Por exemplo, vai da TPM à menopausa, é isso? Com certeza. Na verdade, vai da adolescência, com algumas queixas típicas da adolescente, até a menopausa. Então, esses 3 momentos críticos da vida da mulher, a mulher assim, passa por fases muito importantes, né? A primeira menstruação, depois a maternidade, o parto, lá na frente a menopausa. Hoje a expectativa de vida está perto dos 70 ou mais, né? Então, de modo que, assim, esse longo trajeto da mulher ao longo da vida é acompanhado, às vezes, de problemas clínicos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum problema clínico que ele é mais ligado à parte emocional que outros ou não? O que você acha, Rubens? Eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acho que a parte emocional, ela sempre está implicada nos problemas clínicos, né? A forma como essas emoções vão se manifestar, ela é específica e, como eu dizia, ela é fruto de uma história que ela deve ser ouvida pelo médico, pelo psicoterapeuta, enfim, pelo profissional de saúde. Eu arriscaria dizer, Cláudia, que existem algumas manifestações que elas têm um predomínio de sintomas psicológicos. Eu diria, então, por exemplo, a TPM. É o que eu estava pensando, a TPM, a depressão pós-parto, a depressão né? pós-parto, e tem outras, por exemplo, a infertilidade, já é um pouco menos claro isso, mas eu não tenho dúvida que a gente pode investigar e pensar questões emocionais envolvidas com infertilidade. Apesar de que, doutora, a TPM e a depressão pós-parto, que muita gente, principalmente alguns homens, acham que é só emocional, não é. Ela tem uma relação muito grande com a parte hormonal da mulher, né? Na verdade, dá para pensar nas duas coisas, né, Rubens? Sim, a parte hormonal ela está presente em todos os ciclos da mulher, inclusive na TPM, na gravidez, no pós-parto, quer dizer, nós sempre vamos encontrar esse componente. Mas a pergunta interessante a ser feita é porque algumas mulheres, né, reagem de forma mais intensa a esse componente hormonal, que na verdade existe em todas, né? E é aí que eu acho que vale a pena uma escuta mais atenta para aquilo que está acontecendo na vida da mulher. E a gente estava aqui agora no intervalo conversando sobre a menopausa. Menopausa junta muito essas duas áreas, né? Eu acho que é um dos exemplos melhores para ilustrar o que a gente fez, né? Porque, veja, a menopausa, a média hoje da menopausa da mulher brasileira é 48 anos de idade. A gente tem situações que a menopausa vem antes e a paciente às vezes até diz para a gente, eu entendo que isso ocorreu antes por força de traumas, eventos estressantes ao longo da vida.
Isso é uma interpretação que ela está dando que pode eventualmente ter um respaldo científico, mas mais do que tudo, significa que esses eventos foram marcantes para ela e é dentro dessa compreensão que a gente vai ter o melhor resultado para tratar a menopausa dessa mulher. E tem outros exemplos. Se foi por traumas, por coisas que ela passou na vida dela, precisa tratar com um psicanalista, fazendo um acompanhamento da parte psicossomática dessa mulher para reverter um pouquinho esses sintomas, ou não? Eu acho que um dos diferenciais do nosso livro é justamente mostrar que é possível trabalhar junto, né? Quer dizer, existe um trabalho que o médico pode fazer, o próprio médico, ele tem uma escuta, ele pode desenvolver uma escuta para essa história da mulher. E é claro que um trabalho psicanalítico, um trabalho psicoterapêutico, ele contribui também para a mulher pensar em perspectiva a história que ela construiu e que faz com que ela viva a menopausa da maneira como ela está vivendo. Uhum. Você falou de data, né, de idade, que é a partir dos 48 anos, mas que algumas começam antes. Antigamente a mulher entrava na menopausa mais tardiamente ou não? Não, eu tenho a impressão que essa é uma média histórica. É a média da nossa história mesmo. Eu acho que sim. O que está acontecendo diferente é o outro polo em que a primeira menstruação, a menarca, está cada vez mais cedo, né? Então, historicamente, a gente tinha isso com 15, hoje nós temos com 13, caminhando para 12. E isso é um dado importante, porque quer dizer, a menina entra nessa situação de mulher já muito precocemente. E que também tem a ver com a parte emocional, né? Porque elas têm muito mais informação hoje. E eu acho que essa é uma questão importantíssima da gente pensar, porque inclusive tem implicações médicas, né? Aquilo que a gente chama, o Alexandre pode falar bastante bem, de janela estrogênica, né? Tem muitas implicações para a saúde da mulher. O que é que representa a menina ficar a mocinha mais cedo? E eu acho que tem sim uma espécie de hiperestimulação da menina, das crianças em geral, com relação à sexualidade, que acaba desdobrando-se, né, nessa menarca, né, nessa primeira menstruação mais precoce. Porque esse estímulo mexe com a parte hormonal da menina e ela menstrua antes, é isso? Veja, a gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo. Uma das explicações é que hoje as pessoas estão muito bem nutridas, né? Isso, de algum modo, deve estar contribuindo para ativar esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Então, deve ter uma explicação que tem esse lado biológico. Mas eu entendo e concordo com você que esse hiperestímulo, esse excesso de informação que a menina recebe, isso deve contribuir de algum modo para ativar esse eixo também. O fato é que nós estamos vivendo uma situação de ser pais de pequenos adolescentes, mas que aí já são quase verdadeiros adultinhos, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, para quem está nos escutando, é muito interessante pensar que tipo de assistência que a gente pode dar para essa criança de 13, 14 anos que já está ali na adolescência, né? Dr. Rubens, ele comentou que tem implicâncias, por exemplo, da menina entrar menstruar cedo, com toda a vida dela, com toda a saúde ginecológica dela. Que tipo de... Em particular, o Rubens está destacando, e você veja um psicanalista destacando um aspecto médico, hein? Eu fiz aqui o médico destacando os aspectos psicanalíticos. Mas, por exemplo, mais tempo de exposição ao estrógeno, o hormônio tipicamente feminino, aumenta, por exemplo, o risco de câncer de mama, né? Isso também é uma preocupação médica de menstruar muito cedo. Menstruar muito cedo seria a partir de quantos anos de idade? Às vezes até 9, 10 anos. 9, 10 anos é cedo. A partir abaixo de 9 requer tratamento para bloquear essa menstruação. A partir dos 9, 10 a gente tem uma certa tolerância. Eu acho que a gente tem que pensar, mais do que no tratamento, numa espécie de prevenção, né? Porque eu acho que essa hiperexposição, essa hiperestimulação da menina pela cultura, né, a tudo aquilo que diz respeito à sexualidade, né, eu acho que tem alguns efeitos que, de repente, o corpo amadurece muito rápido, sem que haja uma maturação psicológica mesmo, né, para ela entender o que está acontecendo com aquele corpo. Né? A gente, foi lá no fim, falou da menopausa, falamos agora da primeira menstruação e o meio do caminho, eu fico imaginando que para muitas mulheres isso foi um fato, vem às vezes uma depressão pós-parto que eu acho que está muito associada, né? E está associado ou é só... Eu acho assim, é um fenômeno muito prevalente, essa é a minha área de pesquisa. Nós temos hoje no Brasil de 10 a 20% das mulheres que já na gestação e principalmente no pós-parto apresentam sintomas depressivos. É muita gente precisando de ajuda. Mas o aspecto mais importante é que muitas dessas mulheres não pedem socorro, elas sofrem caladas, né? Porque não é adequado falar que está triste quando deveria estar feliz. E isso acaba sendo mais um ônus. Mas é uma coisa que a gente precisa falar,
falar, ter espaço para falar, e quem está nos escutando de novo pode estar se beneficiando e falar, poxa, isso pode acontecer, e dá para se pensar vários motivos. Né? Agora, apesar de ter uma relação com a parte psicanalítica e com a parte emocional, ela tem uma relação com a parte hormonal. Eu aqui defenderia, com base nas pesquisas mundiais, nacionais, que é muito mais uma questão de nível psicossocial, muito mais ligada a questões psicossociais do que hormonais. Não é só a flutuação hormonal. Eu tive meus 2 filhos de parto normal e eu me lembro, no primeiro filho foi mais chocante, assim, quando ele nasceu, quando o Gabriel nasceu, eu voltei para casa muito feliz com o meu presente, né, feliz da vida, mas na primeira noite eu tive um estresse grande, aquela choradeira, e eu olhava para o meu marido e falava, eu tô feliz, não é que eu tô triste, mas eu não conseguia parar de chorar. Nesse momento nós podemos estar falando de uma outra coisa que os americanos chamam puerperal blues, que é um baixo astral que acontece nos primeiros 3, 4 dias, mas aí está muito mais ligado à parte hormonal. Mas não é depressão pós-parto, que é uma outra entidade. Uma depressão pós-parto é quando ela é longa. Ela é mais prolongada. E eu acho muito importante fazer essa distinção, porque é muito frequente, né, essa confusão entre essas reações que você descreve e a depressão mesmo, que ela é prolongada, né? E eu acho que nessa questão da depressão pós-parto em particular, é importante pensar a representação cultural que existe a respeito do que é se tornar mãe, né? Porque apesar de que existam 9 meses para uma mulher se preparar para isso, né, tem toda uma representação da própria vivência da mulher com relação à mãe, com relação à maternidade, que também está em jogo no momento em que ela dá à luz. E muitas vezes, infelizmente, isso não é considerado. Eu ia fazer uma brincadeira com você que o seu pacote, seu presente não veio com manual de instrução. Não veio com manual de instrução. Então a primeira semana é muito complicada. O primeiro dia você chega em casa e fala, ai, que saudade da maternidade. Como era bom ter um monte de enfermeira ali cuidando, né? Aí. Realmente dá um medo muito grande. Eu costumo falar para as minhas amigas quando estão grávidas, que eu acho que é importante até falar para você que está assistindo o programa, né? Não cobre-se, não sinta-se culpada porque você está se achando gorda, feia, porque sua barriga cresceu, porque seu quadril ficou largo e todo mundo está cobrando de você um sorriso e uma felicidade que você mesma ainda não entendeu. Deixa nascer. E eu digo que até o amor mesmo pelo bebê enquanto a gente está grávida, isso é uma coisa muito particular das mulheres, é que ele vem na hora que nasce. Eu me lembro quando o Gabriel saiu,